Eu sentia o cheiro de poeira, couro e medo, uma mistura que se infiltrou na minha alma há 20 anos e nunca mais saiu. O barulho da multidão era um trovão distante, abafado pelo pulsar do sangue nos meus ouvidos. Ali, a uns 50 metros de mim, do outro lado da cerca de madeira grossa e lascada, ele estava, Fúria Negra. O nome soava como uma maldição na boca dos peões mais velhos, um sussurro de respeito e pavor. Para mim, era o som da ausência, o eco do dia em que meu mundo acabou. Eu tinha acabado de completar 10 anos quando vi meu pai montar nele pela última vez. Lembro do sol daquele domingo, um calor que parecia pesar sobre os ombros. Minha mãe apertava minha mão com uma força que não era de carinho, era de desespero. Ela sorria para as pessoas, mas os olhos dela nunca deixavam a porteira do brete número 3. Meu pai era uma lenda, sabe? Ele não montava nos touros, ele dançava com eles. Havia uma graça, uma confiança nele que fazia o perigo parecer uma arte. Ele era invencível, o herói de todas as minhas histórias. Naquela tarde ele me olhou antes de subir na cerca, piscou para mim e disse: "Esse aqui vai me dar o troféu do campeonato, filho. Assiste o seu pai fazer história." Eu sorri, com o dente da frente faltando, e levantei meu boneco de cowboy no ar como se fosse um troféu para ele. Eu não sabia que estava me despedindo. Tudo antes daquele momento é uma colagem de memórias felizes. O cheiro de café que meu pai fazia de manhã, a textura áspera da barba dele contra meu rosto, o som da fivela do cinto dele batendo na cadeira enquanto ele atirava no fim do dia. Ele era meu norte, minha montanha. A vida era simples, era certa, mas a simplicidade se quebrou em 8 segundos. Na verdade, foram menos de 4. A porteira abriu com um estrondo metálico que fez meu coração pular. Fúria Negra não explodiu para fora como os outros touros. Ele deu um passo, calmo, quase nobre, e então o inferno se soltou. Não. Foi um pulo. Foi uma erupção. Ele girava e coiceava com uma inteligência maligna, uma força da natureza concentrada em 1000 quilos de músculo e ódio. Vi meu pai, o homem que eu achava que podia voar, ser lançado para o alto como se fosse um boneco de pano, o chapéu voando para um lado, o corpo para o outro. O silêncio que caiu sobre a arena foi a coisa mais alta que eu já ouvi na vida. Um silêncio pesado, denso, que engoliu os gritos, a música, o ar. Minha mãe soltou minha mão e o som que saiu da garganta dela não era humano. Eu fiquei paralisado. Meu boneco de cowboy caiu na poeira. Vi os palhaços correndo, distraindo o touro, enquanto os paramédicos cercavam meu pai, deitado imóvel no centro do mundo. A cor da arena, um marrom claro e seco, ficou manchada de um vermelho escuro que eu nunca vou esquecer. Aquela cor se tornou o pano de fundo de todos os meus pesadelos por 20 anos. Aquele momento foi um divisor de águas. O impacto não foi apenas a perda, foi a traição. O rodeio, o mundo que eu amava, que era a essência da minha família, havia nos traído, havia matado meu herói. Minha reação inicial foi o nada, um vazio completo. Eu não chorei no funeral. Sentei-me no banco da igreja, olhando para o caixão fechado, e senti um frio que nunca passou. As pessoas diziam que eu estava em choque, mas era mais do que isso. Era como se uma parte de mim tivesse morrido com ele, a parte que acreditava em heróis, em invencibilidade, na justiça das coisas. Nos meses que se seguiram, a casa ficou silenciosa. Minha mãe guardou todas as fivelas, todos os troféus, todas as fotos dele com chapéu e botas. A palavra rodeio se tornou proibida. Ela me olhava com um medo constante, como se eu fosse feito de vidro e pudesse quebrar a qualquer momento. E eu quebrei, mas por dentro, onde ninguém podia ver. Aquele touro, Fúria Negra, tornou-se uma lenda ainda maior. O animal que ninguém conseguiu domar. O matador de gigantes. E a cada
história que eu ouvia sobre ele, um ódio frio e paciente crescia dentro de mim. Não era uma raiva explosiva. Era uma brasa queimando baixo, esperando por oxigênio. Eu sabia, com uma certeza que me assustava, que um dia eu e ele teríamos nosso próprio encontro. E agora, 20 anos depois, aqui estava eu. O mesmo cheiro, a mesma arena, o mesmo touro. Ele estava mais velho, claro, com cicatrizes que contavam histórias de outras batalhas, mas o poder ainda estava lá, nos olhos dele. Uma inteligência fria, primitiva. Eu ouvi alguém ao meu lado, um peão jovem e arrogante, cuspir no chão e dizer: "Vão aposentar a lenda hoje. Ninguém nunca montou nesse demônio." Outro riu: "Nem vai montar. Esse bicho tem o diabo no corpo." Foi quando a voz saiu de mim, baixa e rouca, mais para mim do que para eles. Meu pai morreu tentando domar esse touro. O peão jovem me olhou, a arrogância sumindo, substituída por uma espécie de pena. Ele não sabia que eu não queria pena. Eu queria simpatia. Eu queria vingança, uma vingança que estava sendo cozinhada em fogo lento por 2 décadas, e olhando para a fúria negra, sentindo aquele tremor familiar começar nas minhas mãos, eu soube que o tempo de espera havia acabado. Eu não estava ali para assistir. Eu estava ali para terminar o que meu pai começou, para reescrever o final daquela história. O que eles não sabiam, o que ninguém naquela arena podia imaginar, é que eu não vim para lutar a mesma luta que meu pai. Eu vim para vencer uma guerra diferente, uma que começou no momento em que o corpo dele atingiu o chão. E o plano que eu tracei, a descoberta que eu fiz nos anos de escuridão e silêncio, era algo que ninguém jamais havia tentado. Eu ia quebrar a lenda. Não com força, não com coragem, mas com algo que Fúria Negra e todos ali jamais esperariam. O segredo que meu pai, na sua glória, nunca conseguiu ver. Aquele dia não era sobre um troféu. Era sobre acertar as contas com um fantasma. Depois daquele dia, o silêncio se tornou o som mais alto da nossa casa. Minha mãe, numa fúria silenciosa e desesperada, limpou a casa de qualquer vestígio do meu pai. As fivelas de prata, que antes brilhavam orgulhosamente na prateleira da sala, foram para uma caixa de sapatos no fundo do armário. As botas, com as esporas ainda presas, foram jogadas no lixo. A única coisa que ela não conseguiu apagar foi a imagem dele nos meus olhos. Ela me olhava e via um fantasma. E eu, por dentro, me tornava um. Eu não conseguia mais dormir direito. Fechava os olhos e via o vermelho na areia. Ouvia aquele silêncio ensurdecedor da arena. Aquele touro, Fúria Negra, não era mais um animal para mim. Ele se tornou uma entidade, um monstro que vivia no meu subconsciente. Minha vida se dividiu em duas: a do garoto quieto e obediente que minha mãe queria que eu fosse, e a do caçador que eu me tornava quando ninguém estava olhando. Minha obsessão começou pequena. Eu colecionava recortes de jornais de rodeio que encontrava jogados fora. Lia cada linha sobre Fúria Negra, cada tentativa fracassada de montá-lo. Ele se tornou o touro mais temido do país, uma lenda viva. Enquanto outros garotos da minha idade idolatravam jogadores de futebol, eu idolatrava o assassino do meu pai. Não por admiração, mas por estudo. Eu precisava entender meu inimigo. Aos 15 anos, comecei a trabalhar em fazendas, fazendo os serviços mais pesados, qualquer coisa que me deixasse perto dos bretes, perto dos touros. Ninguém desconfiava. Eu era só mais um garoto precisando de dinheiro. Mas meu pagamento real era a observação. Eu via como os peões se preparavam, como amarravam a corda, como o medo e a adrenalina transformavam seus rostos. E eu via como os touros reagiam, a raiva, o pânico, a força bruta. Eu estava na escola, mas minha verdadeira educação acontecia na poeira e no cheiro de esterco. A virada aconteceu quando eu tinha 18 anos. Consegui um emprego limpando
A sede de um antigo clube de rodeio que estava para fechar. Numa sala dos fundos, empoeirada e esquecida, encontrei o tesouro, uma caixa de papelão cheia de fitas VHS. Eram gravações antigas dos rodeios locais. Passei noites em claro com um videocassete velho que comprei por uma miséria, assistindo aquelas imagens granuladas. E lá estava ele, Fúria Negra, mais jovem, mais rápido, ainda mais violento. Assisti a cada montaria dele. De novo, e de novo, e de novo. Eu via os melhores peões do país, homens fortes, técnicos, corajosos, serem humilhados em segundos. Eu via o que meu pai viu. E foi então, numa madrugada chuvosa, com o som dos trovões se misturando ao chiado da fita, que eu vi o padrão. Não era um padrão nos pulos dele, ou na direção que ele girava. Era algo muito mais sutil. Era na reação dele à atitude do peão. Todos eles, sem exceção, incluindo meu pai, tentavam dominar Fúria Negra desde o primeiro segundo. Eles fincavam as esporas, puxavam a corda com toda a força, tentavam impor sua vontade sobre a dele. Era uma batalha de egos, uma luta de quem era o mais macho. E a cada esporada, a cada puxão, a fúria do touro dobrava. Ele não estava apenas tentando derrubar o peão, ele estava tentando aniquilá-lo. A agressão do homem alimentava a violência do animal numa espiral de ódio. Foi então que eu peguei a fita do dia em que meu pai morreu. Assisti em câmera lenta, quadro a quadro. Vi a confiança do meu pai, a força no seu braço, a pressão das suas pernas. Ele estava fazendo tudo certo, tudo o que os manuais de rodeio ensinavam, e foi por isso que ele morreu. Ele tentou lutar fogo com fogo, e Fúria Negra era o próprio inferno. Foi aí que o quebra-cabeça se montou. A peça final veio de uma memória que eu havia enterrado. Uma vez, quando eu era muito pequeno, meu pai me levou para ver Fúria Negra no pasto, antes de ele se tornar famoso. Ele não era um monstro, ele era um animal magnífico, poderoso, mas calmo. Meu pai disse algo que eu não entendi na época. Esse aqui é diferente, filho. Ele pensa, ele olha nos seus olhos e decide se você merece respeito. Meu pai, na sua busca pela glória, pela dominação, esqueceu-se da própria lição. O que descobri naquela noite, com os olhos ardendo de cansaço, foi ainda maior do que eu imaginava. A chave para a Fúria Negra não era a força, era o respeito. O plano que começou a se formar na minha mente era tão louco, tão contra-intuitivo, que soaria como suicídio para qualquer peão experiente. Eu não ia lutar com ele, eu não ia tentar dominá-lo, eu ia fazer o impensável, eu ia me render. Passei os anos seguintes me preparando para isso. Fisicamente, meu treinamento era diferente. Eu não focava em força bruta, mas em equilíbrio e resistência. Passei horas em cima de barris suspensos por cordas, aprendendo a sentir o movimento, a fluir com ele, a me tornar parte dele, não a lutar contra ele. Mentalmente, a preparação foi ainda mais difícil. Tive que esvaziar minha mente do ódio, da vingança. Se eu subisse naquele touro com um pingo de agressão no coração, ele sentiria, e eu teria o mesmo destino do meu pai. Eu não queria matá-lo, nem humilhá-lo. Eu só queria que ele me ouvisse. Queria que ele entendesse que eu não era um inimigo. A pessoa que mais atrapalhou foi minha mãe. Ela viu a mudança em mim, o corpo mais forte, o olhar distante. Ela me confrontou uma vez com lágrimas nos olhos e me fez prometer que eu nunca chegaria perto de uma arena de rodeio. Eu menti para ela. Cada mentira era uma faca no meu próprio peito, mas a missão era maior que a culpa. O único que me ajudou foi Tião, um velho salva-vidas de rodeio, amigo do meu pai. Ele foi um dos homens que correu para o centro da arena naquele dia fatídico. Quando o procurei e contei meu plano, ele me chamou de louco, de tolo. Disse que eu estava desonrando a memória do meu pai, mas eu não desisti.
Mostrei a ele as fitas, apontei o padrão, expliquei minha teoria. Eu não via fúria nos olhos dele, via inteligência. Eu via um rei defendendo seu trono de usurpadores. Tião, a princípio cético, começou a ver. Ele me treinou em segredo, no meio da noite, em fazendas distantes. Ele me ensinou a respirar, a controlar o medo, a transformar meu corpo num pêndulo, não numa rocha. Você não vai montar nele, moleque, ele disse uma noite com a voz rouca. Você vai pedir permissão para dançar com ele. E era exatamente isso. Juntei todas as peças do quebra-cabeça, uma por uma. Minha corda era diferente, trançada de uma forma que permitia mais sensibilidade. Minhas luvas eram mais finas. Eu não usaria esporas. Cada detalhe, cada movimento foi planejado e ensaiado 1000 vezes. Eu não estava indo para um confronto. Eu estava indo para uma conversa, a conversa mais perigosa do mundo. E agora, de volta à arena, com o nome dele sendo anunciado nos alto-falantes como a última atração, a última lenda, eu sentia o medo, claro, mas por baixo do medo havia uma calma fria, uma certeza. 20 anos de observação, de estudo, de sacrifício. Tudo se resumia aos próximos 8 segundos. O ar ficou pesado, denso, quando o locutor gritou meu nome. Não era o nome do meu pai. Um nome que ecoava com glória e tragédia naquela arena. Era o meu. Um nome desconhecido. Um ninguém. Senti os olhares de desprezo e pena dos outros peões nas minhas costas. O filho do falecido. Ouvi alguém sussurrar. Coitado. Veio morrer no mesmo lugar. Ignorei. Meu foco era uma linha reta entre meus olhos e a porteira do brete número 3. O mesmo brete. Eles deviam ter feito de propósito, por um senso doentio de drama. Enquanto eu subia na cerca, a madeira áspera arranhando minhas mãos, o mundo pareceu entrar em câmera lenta. O barulho da multidão se transformou num zumbido baixo e distante. A única coisa real era o som da respiração de fúria negra, um fole poderoso e ritmado vindo do escuro do brete. Lá, dentro, ele era ainda maior. A luz que entrava pelas frestas da madeira refletia num pelo negro e brilhante, cobrindo montanhas de músculos que tremiam em antecipação. Ele não estava agitado, estava calmo, coletando sua força. Seus olhos, quando me viram, não mostraram raiva, mostraram reconhecimento, não de mim, mas do que eu representava. Mais um humano tolo vindo desafiar seu poder. Tião estava ao meu lado, o rosto uma máscara de preocupação. Ele segurava a corda. Lembra o que... Treinamos, garoto, ele disse, a voz quase inaudível por causa do meu coração batendo nos ouvidos. Não lute, apenas flua. Seja água. Eu assenti, a boca seca como a poeira sob meus pés. Passei a perna por cima do lombo dele. O calor que emanava do corpo do animal era impressionante, uma fornalha viva. Minhas mãos tremiam, não conseguia evitar. Coloquei a luva, passei a resina na corda. Tião me ajudou a envolvê-la na minha mão, não com a força esmagadora que os outros usavam, mas com firmeza, com respeito. Era o meu único elo com aquele poder todo. Estou pronto, eu disse, e minha voz saiu surpreendentemente firme. Inclinei-me para a frente, o peito quase tocando a massa de músculos do pescoço dele, e fiz algo que ninguém nunca havia feito. Em vez de gritar ou me preparar para a explosão, eu relaxei. Soltei cada grama de tensão do meu corpo. Encostei minha bochecha no couro áspero dele e sussurrei, tão baixo que só ele podia ouvir. Eu não vim para te machucar, só me dê 8 segundos. Pelo meu pai. Eu não sei se ele entendeu as palavras, mas ele sentiu a intenção. Senti uma mudança sutil na respiração dele, um leve relaxar da tensão sob mim. Olhei para o homem da porteira. Pode abrir. O estrondo metálico da porteira se abrindo foi o tiro de partida para o inferno, mas não o inferno que todos esperavam. Fúria negra explodiu para fora, sim,
Mas seu primeiro movimento não foi o giro mortal que quebrou as costelas do meu pai. Foi um pulo para frente, um teste, e eu fui com ele. Não lutei contra o tranco. Absorvi o impacto, deixei meu corpo ser uma extensão do dele. Ele girou para a esquerda, rápido como um raio. E em vez de fincar o joelho direito para contra-atacar, eu me inclinei com o giro, deixando a força centrífuga me manter no lugar. A multidão, que esperava um massacre instantâneo, soltou um murmúrio de surpresa. 1 segundo, 2 segundos. Fúria Negra ficou confuso. Eu podia sentir. Ele estava acostumado com a dor, com o desafio, com a luta. Ele não estava acostumado com a rendição. Ele tentou o seu movimento mais famoso, um coice para cima, combinado com uma torção que tinha o poder de deslocar a coluna de um homem. Em vez de me enrijecer, eu levantei meu corpo, tirando o peso do lombo dele no momento exato, usando seu próprio impulso para me manter no ar por uma fração de segundo antes de me assentar novamente, suavemente. 3 segundos. 4 segundos. Eu não estava montando. Eu estava dançando, uma dança macabra e perigosa, mas uma dança. Eu sentia cada músculo dele se contraindo antes de cada movimento. Eu não estava reagindo, estava antecipando. Meus 20 anos de estudo se tornaram instinto puro. A expressão de Fúria Negra mudou. Eu podia ver de relance, quando ele girava, a confusão em seus olhos, dando lugar a algo que eu só poderia descrever como curiosidade. Ele parou de tentar me matar e começou a tentar me entender. Os pulos ficaram mais rítmicos, mais poderosos, mas menos caóticos. Era como se ele estivesse me perguntando: quem é você? Por que você é diferente? 6 segundos. 7 segundos. Eu podia ouvir a multidão agora. O murmúrio se tornou um rugido. Eles estavam de pé, incrédulos. Os palhaços da arena, que estavam prontos para arriscar suas vidas para me salvar, pararam onde estavam, de queixo caído. Eles não estavam vendo uma luta, estavam vendo um milagre. A buzina soou estridente, cortando o ar e anunciando os 8 segundos. Eu tinha conseguido. Mas a história não acabou ali. Eu podia ter soltado a corda, pulado para a segurança e me tornado uma lenda. Mas não era sobre isso. Soltei a mão da corda, mas mantive o equilíbrio. Fúria Negra parou de pular. Ele ficou parado no meio da arena ofegante, o vapor saindo de suas narinas no ar frio da noite. A multidão ficou em silêncio absoluto. Um silêncio idêntico àquele de 20 anos atrás, mas desta vez não era de horror. Era de reverência. Eu deslizei lentamente pelo seu lombo, minhas pernas fracas como gelatina. Quando meus pés tocaram o chão, fiquei de pé, cara a cara com o touro que assombrou minha vida. Ele me encarou, os olhos negros e profundos, não mais cheios de fúria, mas de um entendimento antigo. Eu levantei a mão devagar e toquei o focinho dele. Ele não se moveu. Ele me permitiu. Naquele toque, 20 anos de ódio, dor e vingança se dissolveram na poeira da arena. Não senti vitória. Senti paz. Senti perdão. Eu não o derrotei. Eu o compreendi. E ao fazer isso, eu finalmente libertei a mim mesmo e ao fantasma do meu pai. O rugido da multidão que veio a seguir foi o som mais alto que eu já ouvi, mas no meu coração tudo estava em perfeito silêncio. O rugido da multidão era uma onda de som que me atingiu em cheio, mas parecia vir de outro mundo. Meu universo, naquele instante, se resumia ao espaço entre mim e Fúria Negra, ao cheiro de suor e terra, à sensação do couro quente sob a minha mão. Tião foi o primeiro a chegar, os olhos velhos brilhando de lágrimas que ele tentava disfarçar. Ele não disse nada, apenas colocou a mão no meu ombro, um aperto que valia por 1000 palavras. Logo depois, o caos. Repórteres pulando a cerca, câmeras piscando como relâmpagos, microfones empurrados na minha cara. Como você fez isso?
Você é o novo rei do rodeio. Qual o seu segredo? As perguntas eram um enxame de abelhas, mas eu não tinha respostas para eles. Como eu poderia explicar que o segredo era não lutar, que a vitória veio da rendição? Eu me sentia um impostor. Eles estavam celebrando um domador de feras, mas o que aconteceu ali foi uma trégua, um acordo de paz selado no silêncio. Levaram Fúria Negra para o curral, não com as varas elétricas e os gritos de antes, mas com uma calma reverente, como se estivessem escoltando um rei que abdicou do trono. Nossos olhares se cruzaram uma última vez antes de ele desaparecer no escuro. Naquele olhar, eu vi o fim de uma guerra. Nos dias que se seguiram, minha vida virou de cabeça para baixo. Meu nome estava em todos os jornais, na TV. Recebi ofertas que poderiam mudar a vida de qualquer um. Contratos de patrocínio, convites para os maiores rodeios do mundo, cheques com tantos zeros que pareciam irreais. Queriam me transformar no herói que meu pai sempre sonhou em ser. E por um momento eu quase acreditei. A tentação de aceitar a coroa, de pegar o atalho para a glória que meu pai perseguiu até a morte, era imensa. Mas toda vez que eu olhava para um contrato, eu via o rosto dele no último segundo, a surpresa, a dor. Eu via o vermelho na areia. A pessoa que me trouxe de volta à realidade foi minha mãe. Eu voltei para casa 3 dias depois, exausto e confuso. Ela estava na cozinha passando um café, a casa com o mesmo cheiro de sempre. Ela não me abraçou, não chorou. Apenas me serviu uma xícara e sentou-se na minha frente. Seus olhos percorreram meu rosto, procurando por feridas, por fantasmas. Você está bem? Ela perguntou a voz baixa. Eu assenti. Eles querem que eu seja como ele, eu disse, sem precisar explicar quem era ele. Ela tomou um gole de café, a mão tremendo um pouco. Seu pai era um homem bom, ela disse, mas ele estava perseguindo a coisa errada. Ele achava que domar aquele touro o faria invencível. Mas a única coisa que ele queria, de verdade, era voltar para casa no fim do dia. Ela olhou pela janela, para o quintal onde meu pai costumava me ensinar a laçar. Aquele troféu que ele queria não era de ouro ou prata, era o seu sorriso, a sua admiração. Ele só esqueceu como conseguir isso sem arriscar tudo. Naquele momento eu entendi. A vingança não era contra o touro. A busca não era pela glória, era pela paz. E a paz não estava numa arena lotada. Eu recusei todas as ofertas. Doei o dinheiro do prêmio para um santuário de animais de rodeio aposentados, com uma condição: que eles comprassem Fúria Negra e lhe dessem um pasto verde até o fim dos seus dias. Houve resistência, claro. Ele era uma lenda, uma mina de ouro. Mas a pressão da mídia, a história do peão que sussurrava para os touros, como me apelidaram, foi mais forte. Eles concordaram. Quem ficou do meu lado foi Tião. Ele entendeu. Quem se afastou foi todo o resto do mundo do rodeio. Para eles, eu era um traidor. O homem que domou a maior lenda de todas. E depois virou as costas para a glória. Eles não entendiam que a glória quase destruiu minha família uma vez. Eu não ia deixá-la tentar de novo. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele dia não foi um ponto final, mas uma vírgula. Eu vivo numa pequena fazenda, a algumas horas de qualquer cidade grande. O ar aqui é limpo, o silêncio é preenchido pelo som do vento e dos animais. Tião mora na propriedade vizinha e nós tomamos café juntos todo sábado, falando sobre tudo e sobre nada. Minha mãe vem nos visitar nos feriados. Pela primeira vez desde que eu tinha 10 anos, eu a vejo sorrir sem medo nos olhos. Às vezes, eu dirijo até o santuário. Fico na cerca olhando para um pasto enorme e verde. Lá, no meio do capim alto, um gigante negro pasta tranquilamente. Fúria Negra. Ele está velho, os movimentos são mais lentos, mas ainda há uma majestade nele. Ele me vê, às vezes, e levanta a cabeça.
Não há reconhecimento nos seus olhos, não como um animal de estimação. Há algo mais profundo, uma memória de respeito mútuo. Nós compartilhamos 8 segundos que definiram nossas vidas, e isso é um elo que o tempo não apaga. Aprendi que a vingança é uma sede que não se sacia com o sangue do inimigo, mas com o seu próprio. Por 20 anos, eu pensei que odiava aquele touro. Mas a verdade é que eu odiava o que a ausência do meu pai tinha feito comigo. O que ninguém te conta sobre fechar um ciclo doloroso é que o alívio não é uma explosão de felicidade. É um vazio, um silêncio pacífico onde antes havia uma tempestade. E nesse vazio, você finalmente tem espaço para construir algo novo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não mudaria nada. Cada passo, cada dor, cada noite em claro, me levou para aqueles 8 segundos. E aqueles 8 segundos me trouxeram para a paz que eu tenho hoje. A verdade é que meu pai não morreu tentando domar um touro. Ele morreu tentando domar a si mesmo, seu medo de ser esquecido, sua necessidade de ser um herói. A minha vingança não foi montar o touro que o matou. Foi aprender a lição que ele não teve tempo de aprender. A verdadeira coragem não está em enfrentar a fúria do mundo, mas em encontrar a calma dentro de si mesmo. O maior troféu não é uma fivela de prata, é a paz de espírito.